Glória a Deus, aleluia. Vamos colocarmos em pé em nome do Senhor Jesus. Quero já estar passando para o pastor Rodrigo Renner, que estará ministrando a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja na paz do Senhor. Estamos felizes e alegres por mais uma vez estarmos aqui com os irmãos, podendo compartilhar da palavra de Deus e junto estamos adorando ao nosso Senhor. Por isso eu tributo ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois por Ele e para Ele são todas as coisas. Somente o nosso Senhor é digno de glória, somente o nosso Senhor é digno de adoração. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Alexandre, nosso amigo, nossa irmã missionária, sua esposa e toda a igreja que sempre nos recebe com muito carinho. Já faço parte desta casa. Uma vez por ano eu tenho que estar aqui, né, irmãos? Para a glória de Deus. Convido a todos que abram as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Agradeço aos irmãos que estão orando pela minha casa, pela minha família, pois eu lembro que eu estive aqui no ano passado e eu pedi oração à igreja, pois a minha esposa está num tratamento contra o câncer de mama e para a glória de Deus ela já passou pelas quimioterapias, venceu de uma forma gloriosa, já fez a cirurgia, já se recuperou, já está dirigindo, já está atuando novamente. Agora vai terminar as radioterapias e segundo os médicos ela já não tem mais nada, para a glória de Deus. Simplesmente está cumprindo os protocolos médicos, do término do tratamento. Então eu agradeço à igreja que estiveram, continue orando por nós, pela nossa casa, pela nossa família. E aproveitando a ocasião, também peço oração aos irmãos por uma criança chamada Samuel. Ele é meu vizinho, tem 5 anos. 5 anos. Ele está com câncer e já faz meses que ele está lutando. E nós viemos dando apoio a essa família lá em São José dos Campos. E hoje a minha esposa foi levar a mãe do Samuel ao hospital, porque ele estava internado a semana toda, porque estava com febre. E os médicos disseram para os pais: leve ele para casa, porque já não tem mais o que a medicina possa fazer por ele. Nós cremos em milagre. Nós vemos aqui o pastor falando, a pastora também falando. Então ore por essa criança, o Samuel, para que Deus possa remover esse tumor e dar a vitória a esta criança, a esta família, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. É o versículo que nós iremos usar como base para a mensagem desta noite. Todos acharam? Diz amém. Diz assim, Lucas 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos podem dizer amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nós estamos e rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, já sentimos a Tua presença neste culto. E agora, Senhor, iremos transmitir a Tua palavra. Que o Senhor venha me usar mais uma vez para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Venha marcar, Senhor, esta noite com a Tua presença, com sinais de cura, entrando com providência naquilo que nós já apresentamos ao Senhor. Deus, abra a mente da Tua igreja, para que possamos receber a Tua palavra, que
Que a tua palavra seja como flecha ao alvo, como um fogo que queima dentro de nós esta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glorificando a Deus. Os irmãos têm liberdade de adorar ao Senhor. Grato a Deus também pela vida do meu amigo e companheiro pastor Gilson, que está aqui, que nos trouxe uma palavra poderosa ontem da parte de Deus, e saímos daqui alimentados, alegres e cheios da presença de Deus. Eu quero falar aos irmãos esta noite, neste 16º aniversário da igreja aqui, Plenitude da Palavra, sobre o poder do Espírito Santo. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, e nós precisamos entender e compreender um pouco mais sobre o poder do Espírito Santo, a autoridade que Deus nos deu para vencermos as batalhas dos últimos dias. Quero mostrar à igreja algumas atuações do Espírito Santo no Antigo Testamento, as atuações do Espírito Santo durante o ministério terreno de Jesus, e as atuações após a descida do Espírito Santo no tempo da graça da qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. O meu desejo é que a igreja saia daqui entendendo e compreendendo um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo, mas não só entendendo e compreendendo. O meu desejo é que você seja cheio do Espírito Santo, é que você seja revestido pelo Espírito Santo, e que você saia daqui entendendo que você tem autoridade de Deus pelo Espírito Santo para repreender o mal e vencer as batalhas dos últimos dias. Por isso a Bíblia vai dizer no contexto do capítulo 24, a partir do versículo 13, que após a morte de Jesus, havia 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam voltando para a sua aldeia, para a sua casa, e eles estavam fazendo aquela caminhada de aproximadamente 11 quilômetros, e já era o 3º dia em que Jesus havia morto, mas eles não conseguiram compreender que aquele momento era o maior momento da humanidade. Eles não conseguiram compreender que ali estava o cumprimento das profecias. Os seus olhos estavam tão fechados, a mente tão bloqueada, que Jesus já havia ressuscitado, se aproximou deles, caminhava com eles, conversava com eles, e eles não viram que era Jesus. E durante esta trajetória, a Bíblia vai dizer que Jesus fez um seminário com eles, falando desde Gênesis até Malaquias, falando de Moisés, dos profetas e das profecias, e que tudo isso deveria acontecer. E chegando aqui naquela aldeia, eles convidaram aquele peregrino que era Jesus para passar a noite com eles. E a Bíblia vai dizer no versículo 31, que partindo o pão, os seus olhos foram abertos, e eles viram que durante toda aquela caminhada, era Jesus quem estava com eles, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Por isso eu digo à igreja esta noite, talvez os seus olhos carnais não estejam vendo, mas Jesus está com você nesta crise, Jesus está com você nesta prova, Jesus ele tem te livrado, tem te guardado e está caminhando contigo. E na mesma hora Jesus desapareceu.
E eles falaram, seu coração não ardia quando ele falava conosco. E eles voltaram rapidamente para Jerusalém, para contar aos outros discípulos o que havia acontecido. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos, e Jesus apareceu a eles e disse: paz seja convosco. E o versículo 37 vai dizer que eles ficaram espantados, atemorizados, pensavam que era algum espírito, mas Jesus disse: não sejam perturbados, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu, o Cristo que ressuscitei ao terceiro dia. A Bíblia vai dizer que então o seu entendimento, o versículo 45 vai dizer que a mente daqueles homens foram abertas, e eles compreenderam as Escrituras. E Jesus faz uma promessa, porque após a sua morte e a sua ressurreição, Jesus permanece 40 dias na terra, ensinando e instruindo seus discípulos. E já o Senhor aparece para dizer a eles, dizendo: olha, ficai-vos aqui em Jerusalém, não tome nenhuma decisão precipitada, não é hora de sair da sua posição, continuem aqui orando, porque eu enviarei sobre vós o Espírito de Deus. Jesus sabia que aqueles homens não seriam capazes de fazer a obra sozinhos. Jesus sabia que nem eles, nem nós seríamos capazes de pregarmos o Evangelho sem o Espírito Santo. Jesus sabia que eles e nós não seríamos capazes de propagar esta palavra, de expulsar os demônios. Jesus sabia que sozinho nós não venceríamos as batalhas. Por isso Jesus disse: olha, ficai-vos aqui, porque vocês serão revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque até agora vocês foram batizados com água, mas agora vocês serão batizados com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Oh glória! Porque é o Espírito Santo quem ajuda, é o Espírito Santo quem intercede, é o Espírito Santo quem envia. É Ele quem te anima quando está desanimado, é Ele quem te dá força quando está sem forças, é Ele quem te dá autoridade para pregar a palavra, é Ele quem te dá autoridade para expulsar os demônios, é Ele quem te dá autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Por isso nós precisamos compreender um pouco mais o poder que a igreja tem para vencer as batalhas. E muitas vezes você fica procurando receitas, correndo atrás de outros movimentos, sendo que Deus lhe deu o poder do Espírito Santo. Para entendermos um pouco mais sobre Ele, precisamos dividir as suas atuações em dois períodos pelo menos. O período pré-pentecostal, que é o Antigo Testamento, e o período pós-pentecostal, que é após a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Segundo o teólogo Dr. Bancroft, ele vai dizer que no período pré-pentecostal, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar 88 atuações do Espírito Santo.
Mas após a sua descida em Atos capítulo 2, nós vamos encontrar no período pós-pentecostal, na Bíblia Sagrada, 264 atuações do Espírito Santo, sendo 44 atuações somente no livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que Atos dos Apóstolos também é conhecido como Atos do Espírito Santo. Diante disso, nós começamos a entender um pouco mais sobre ele, que no período pré-pentecostal, as suas atuações não são tão abrangentes, não são tão visíveis, não são tão constantes, porque no período pré-pentecostal, ele era derramado sobre medida, de uma forma específica, reservada, restrita. Eram algumas pessoas que poderiam receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo não permanecia neles como permanece em nós nos dias de hoje. Ele descia, inspirava e voltava aos céus. E o Espírito Santo só era descido sobre a vida de reis, sacerdotes, profetas e juízes. Mas após a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, as suas atuações são mais abrangentes, são mais visíveis, porque Ele tem liberdade para operar em nossas vidas. Por isso a igreja precisa entender algo, que durante o período pré-pentecostal, no Antigo Testamento, Deus aparecia aos homens. Deus não habitava entre os homens, Deus aparecia aos homens. Durante o ministério terreno de Cristo, através da pessoa de Jesus, Deus habitava entre os homens. Mas com a descida do Espírito Santo, é por intermédio do Espírito Santo, agora Deus habita dentro de você. Agora você carrega a presença de Deus. Aonde você vai, a presença vai. Aonde você pisa, a presença pisa. Porque pelo Espírito Santo a presença habita em nós. Quem tem a presença de Deus esta noite em sua vida? Se você ainda não está sentindo a presença dele, você pode pedir para sentir. E entenda uma coisa, você é um transportador da presença. Não é você que precisa mudar de casa, não é você que precisa mudar de emprego, não é você que precisa sair de lá, porque aonde você chega, a presença chega, e o mal tem que bater em retirada. E hoje Deus manda eu lhe dizer, você está cheio do Espírito Santo, e aonde você pisar, Ele pisa com você, aonde você coloca as mãos, Ele coloca com você, e o mal vai bater em retirada em nome de Jesus. Oh glória! Mas aonde habitava o Espírito Santo? Nesse período do Antigo Testamento, conhecido como pré-pentecostal, o Espírito Santo habitava nas rodas do trono. A Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 1, versículo 16 ao versículo 21, que o Espírito Santo habitava nas rodas do trono, entre os querubins, e era Ele quem movia o trono de Deus. Mas quando ele recebia uma ordem da parte de Deus, desce lá, enche aquele homem para realizar uma missão, uma tarefa, ele descia, mas depois ele voltava para as rodas do trono. Por isso que muitos homens eram cheios,
Observe em Êxodo capítulo 3 que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro. Deus aparece a ele e diz: Moisés, eu te enviarei para resgatar o meu povo, pois eu ouvi a oração do meu povo. Vem, Moisés. Mas Senhor, eis que eu não sei falar, eles não vão acreditar em mim. Moisés, o que você tem nas mãos, Moisés? Eu tenho uma vara, Senhor. Joga esta vara no chão, Moisés. Ela se tornou em serpente. Pega ela, Moisés. E ela voltou a ser vara. Moisés, coloque a mão no seu peito. Tire a mão, estava leprosa. Coloque de novo, estava limpa. Senhor, o que é isso? É o poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que você vai retirar o meu povo. E nós sabemos que através de Moisés Deus liberta o povo do cativeiro. Mas eles ficam encurralados diante do Mar Vermelho. E eles ficam desesperados, dizendo: e agora, Senhor? Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos no deserto. E Moisés clama a Deus, e Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche, Moisés. O que você tem nas mãos, Moisés? A vara, Senhor. Estende a tua vara, levante as tuas mãos, porque eu vou dar ordem ao Espírito Santo. Espírito Santo, desce agora. Como eu vou, Pai, você vai como vento e vai abrir o mar, e o meu povo vai passar. Ei, calabachão, darabacandarabacandarai. É o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em Juízes que Deus chama Gideão para uma grande obra. Gideão, eu tenho uma grande obra contigo. Vai nesta tua força, eu serei contigo. Mas ele questiona a Deus dizendo: Senhor, por que permitiste esta prova? Cadê o Deus dos nossos pais? Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família. Mas a Bíblia vai dizer em Juízes capítulo 6 e versículo 34 que Gideão foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. E ele tocou a buzina e reuniu 22 mil homens. Desses 22 mil foi feita a seleção, sobrou 300. E disse: Senhor, é com 300. Porque não é com a sua força, é pela força do Espírito Santo de Deus. Separe esses 300 em 3 esquadrões de 100. Coloque nas mãos dele cântaros, tocha e buzina, e vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão. E quando isso acontecer, o meu Espírito vai descer, vai colocar um desespero no arraial deles, e um vai passar a espada no outro. Deus está dizendo à igreja em Itajubá: levante a mão e comece a dar glória. Porque quando você dá glória, quando você dá aleluia, Deus envia anjos na tua casa, demônios estão sendo expulsos, portas estão sendo abertas, cadeias estão sendo quebradas. Eira calabachandaraia. É pelo poder do Espírito Santo. Ele só quer que você esteja à disposição dele. Que você entre no teu quarto, feche a porta e ora. Porque o Deus que te vê em secreto te honrará publicamente. Pelo poder do Espírito Santo e pela autoridade, Deus vai blindar a tua casa. Deus vai blindar a tua família. A Bíblia vai dizer em Juízes capítulo 15 que Sansão estava sendo levado, amarrado pelos seus inimigos com cordas novas,
Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito desceu das rodas do trono e se apoderou de Sansão. E Sansão arrebentou aquelas cordas. Ele não tinha nenhum instrumento ou nenhuma arma, um armamento bélico, mas ele pegou uma queixada de jumento e pelo poder do Espírito Santo ele feriu a 1000 homens. A Bíblia vai dizer que Samuel chega na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como rei. O escolhido é Davi. E a Bíblia diz em 1 Samuel 16:13 que desde aquele dia em diante o Senhor se apoderou dele, o Espírito se apoderou dele. No capítulo 17 ele vai levar comida aos seus irmãos, e ele vê aquele gigante Golias, que há 40 dias estava afrontando o exército, pois eles ficavam em fileiras, um de frente para o outro, e o gigante saía por detrás das fileiras e vinha à frente e dizia: ei, me dê um homem para a guerra. Se nós perdermos, seremos escravos de vocês, mas se vocês perderem, vocês serão os nossos escravos. Cadê o rei? Cadê o capitão? Cadê o comandante? O que vale ter cargo se não tem o Espírito Santo? O que vale ter título se não tem a graça de Deus? O que vale eu ter uma carteirinha de pastor, se dizendo pregador, e não tem o Espírito Santo de Deus? Mas Davi, cheio do Espírito, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Eu vou para cima dele. E o gigante Golias disse: ei, está pensando que eu sou algum animal para você vir a mim com pedra, com pedaço de pau? Ele é: eu vou a ti. Você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. E quando ele lança aquela pedra, eu creio que Deus disse: Espírito Santo, você desce. Mas você desce e joga ele para frente, com a cara para o chão, para mostrar que não foi o efeito da pedra que derrubou ele para trás, ao contrário, que é pelo poder do Espírito Santo, ele caiu de cara para o chão, porque a glória é de Deus, a honra é de Deus. E talvez você diga: mas pastor, eu não tenho uma vara de Moisés para vencer as batalhas. Eu não tenho, Senhor, a queixada de jumento de Sansão, a buzina de Gideão, a funda de Davi. Mas Deus está dizendo: você tem o Espírito Santo que habita em você. E pelo poder do Espírito Santo você vencerá as batalhas dos últimos dias. Pelo poder do Espírito Santo Ele vai interpretar as suas orações, Ele vai interpretar o seu gemido diante do Pai. Ele vai te vestir e te revestir de força e autoridade para vencer. Ora calabachandaraia. Mas ainda no Antigo Testamento, 8 séculos antes da descida do Espírito Santo, Deus usa o profeta Joel para profetizar no capítulo 2 e versículo 28. Joel é conhecido como profeta pentecostal, pois ele profetizou pós-exílio e ele profetizou sobre a descida do Espírito Santo. E ele vai dizer: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Olha, irmão, a profundidade desta palavra. Você vai observar 3 elementos
que somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter. E ele já estava profetizando 8 séculos antes. Quem for cheio do Espírito Santo vai profetizar. Quem for cheio do Espírito Santo vai ter sonho. Quem for cheio do Espírito Santo vai ter visão. Eu vou melhorar para você compreender mais. Quem for cheio do Espírito Santo, abre a boca e profetiza que Deus cura. Abre a boca para orar que Deus sara. Usa o poder do nome de Jesus que o demônio vai sair. Pelo poder do Espírito Santo. Quando fala que tem sonhos, Deus está abrindo a sua mente e está te dando novas estratégias, e está te dando sabedoria. Quando Ele está dizendo que está te dando visão, Ele está tirando as escamas dos teus olhos e está fazendo de você um visionário. Te calabacalaia chorebahai, te calabacandarabachandaraia. Deus está dizendo: a tua boca não é para amaldiçoar, a tua boca é para abençoar. Deus está dizendo: você está na pandemia, está na crise, mas Deus está dizendo: eu vou te revelar segredos, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar escape, eu vou abrir a tua visão. Enquanto muitos estão enxergando aquele muro, você está enxergando além daquele muro. Receba nesta noite se você crê. Toma posse agora se você crê. Sinta a presença dele aí te enchendo. E vai passar aproximadamente 800 anos, e a gente observa Jesus em Lucas 1:35 sendo concebido pelo Espírito Santo. A gente vai observar que Jesus, sendo Deus, durante o seu ministério terreno, ele dependia do Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, ele era dependente do Espírito Santo. E quem somos nós para não sermos dependentes do Espírito Santo? E a Bíblia vai dizer em Lucas 1:35 que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Em Mateus 4:1 que ele era guiado pelo Espírito Santo. Em Atos 10:38 que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Em Lucas 4:1 que ele foi cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4:18 ele realizou seu ministério por intermédio do Espírito Santo, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me enviou a voz para curar, libertar e fazer prodígios e maravilhas. E não para aí. A Bíblia vai dizer em Hebreus 9:14 que ele se ofereceu em sacrifício pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Romanos 8:11 que ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2 que após a ressurreição ele deu mandamentos aos apóstolos pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Atos 2:33 ele é o doador do Espírito Santo. Ele foi para o Pai, mas enviou o seu Espírito para que eu e você possamos ser um transportador da presença de Deus. Quantos querem ser dependentes do Espírito Santo esta noite? Levante as suas mãos por um momento. Feche os teus olhos e fale com Ele, porque o Espírito Santo está aqui. Fale com Ele: eu quero ser cheio de Ti, eu quero ser ungido por Ti, eu quero ser guiado por Ti, eu quero ser usado por Ti. Ei, fala para Ele: Espírito Santo, revela a palavra para mim. Espírito Santo, me dê composições. Espírito Santo, me dê autoridade aonde eu colocar as mãos. Espírito Santo, me dê os dons espirituais.
Se você sente a presença dele, dê glória nesta noite. Se você sente a presença dele, dê aleluia. Pedi para a moça do teclado me ajudar aqui, fazer um solinho aqui. Ora calama xandarabacandaraia. E após a sua ressurreição, Jesus permanece 40 dias na terra. E em Atos 1:8 ele reforça aos seus discípulos: olha, vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para eu ficar sentado no banco da igreja? Para eu ter cargo? Não, é para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus vai dando as últimas instruções. Jesus vai falando assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Tudo isso Jesus fala aos seus discípulos após a sua ressurreição. Mas as últimas palavras de Jesus foram essas: olha, Atos 1:8, recebereis a virtude, dunamis, poder. Vocês vão receber poder. Quem quer poder nesta noite? Mas fica aqui, não sai do seu lugar, não se precipite, ele vai te dar poder. E você vai chegar na tua casa hoje, vai levantar as mãos e vai dizer: vai embora, Satanás, vai embora, demônios, porque você tem autoridade e você tem o poder do Espírito Santo. E Jesus subiu aos céus, até as nuvens o enxergavam, e depois das nuvens não enxergaram. Ele só não rasgou o véu, mas ele rasgou o céu atmosférico e se assentou à direita de Deus. Depois de 10 dias que ele havia subido, estava para acontecer a segunda grande festa judaica, ou seja, 50 dias depois da sua morte. 40 dias ele ficou na terra, 10 dias ele já estava nos céus. E agora ele fala: Espírito Santo, agora é a tua vez, mas você desce agora para ficar, porque através de você a presença de Deus vai habitar no homem. E a Bíblia vai dizer que se cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, invadiu a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre a cada um deles. Receba o Espírito Santo esta noite. Se você não é batizado no Espírito Santo, no nome de Jesus, verbaliza as línguas que estão chegando na sua mente agora. Se você já é batizado no Espírito Santo, ore em línguas agora. Receba variações de língua, receba dons espirituais, línguas de fogo, assim como desceu fogo no Monte Sinai para validar a lei. No dia da descida do Espírito Santo também foi visto fogo. Deus está enchendo você nesta noite, porque os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, o mundo caminha de mal a pior, e estão pensando que vão parar a igreja,
Mas o tema deste congresso é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ei, procure se encher, porque as coisas vão se apertar. Os princípios das dores já começaram. Em breve Jesus arrebatará a sua igreja, Racalabachandaraia, e só vai se encontrar com ele aquele que estiver cheio do Espírito Santo. Ceia carramaia. Não aceite esta enfermidade. Não aceite este mal dentro da tua casa. Use a autoridade que Deus lhe deu e levante as mãos e profetize em nome de Jesus. Vai embora. Deus lhe deu autoridade. Você não tem a vara de Moisés, mas você tem o poder do Espírito. Você não tem a queixada de Sansão, mas você tem o poder do Espírito. Ei, o Espírito só descia sobre eles e depois voltava, mas agora ele desceu, habita e mora em você. Se houve a descida do Espírito Santo, nós estamos na era do Espírito Santo. Se nós estamos na era do Espírito Santo, nós temos o poder do Espírito Santo. Declare nesta noite: eu tenho o poder do Espírito Santo. Porque Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar em cabeça de escorpiões e serpentes. Pastor Rodrigo, o que é o poder do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo não é mágica humana. O poder do Espírito Santo não é sabedoria humana. O poder do Espírito Santo não é eloquência humana. O poder do Espírito Santo não é entendimento humano. Mas o poder do Espírito é esta unção que desceu lá do alto e te dá coragem para pregar o Evangelho, te dá autoridade para expulsar os demônios. E Deus manda dizer: receba a igreja, receba esse revestimento, receba esta glória, receba esta unção. Ele está querendo te usar. Às vezes você fala assim: meu Deus, como que o pastor Gilson prega daquele jeito? Como que o pastor Rodrigo consegue pregar? É o Espírito Santo que revela o que está por trás da letra. Busque a Ele enquanto se pode achar, porque você será poderoso na terra. Você vencerá as batalhas. O inimigo vai chegar perto de você e não vai ter autoridade, porque você vai estar cheio. Pelo poder do Espírito Santo. Após a descida agora, Pedro vai pregar. Que a turma acha que é o pregador que é bom, que é o pregador que faz o povo chorar, que é o pregador que faz o povo ser batizado. Eu não sou nada, é o Espírito Santo que está atuando no nosso meio. Pedro vai pregar, irmão, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, e ele vai dizer: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, e para que recebam o dom do Espírito Santo. Irmão, pelo poder do Espírito Santo, a igreja tinha 120 pessoas. Na primeira pregação, a igreja foi para 3.120 pessoas. Porque a Bíblia diz que pelo poder do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram a Cristo.
Deus está dizendo: prega, que quem vai converter o coração é o Espírito Santo. Prega, porque quem faz a obra é Ele. Deus está dizendo: somente prega. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 3 que pelo poder do Espírito Santo, porque quer ser cheio, irmão, o segredo é orar, o segredo é jejuar. Aí você tem autoridade. Aí quando você fala, as palavras são como flechas aos corações, é como um martelo que esmiuça a pedra, é como fogo que queima, porque sai com unção, com graça. Por mais simples que seja a sua palavra, você vai dizer: Jesus está aqui, e a igreja vai sentir que Jesus está aqui, porque é pelo poder do Espírito Santo. Pedro e João diz: vamos subir para orar. E lá estavam eles subindo para orar. E lá na porta do templo havia um coxo que estava há 40 anos, mendigando. Ele olhou para Pedro e João e disse: me dê uma esmola. Pedro disse: não tem dinheiro não, mas eu tenho algo melhor para você. Porque se eu lhe der uma esmola, amanhã você está aqui de novo. Mas eu acabei de receber algo que agora me deixou poderoso na terra. Que negócio é esse? Eu tenho o poder do Espírito Santo. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho autoridade para dizer: levanta e anda. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho autoridade para dizer: levanta e anda. Talvez você olhe para o pastor Rodrigo e diz: eu não tenho dinheiro para dar para você, mas eu tenho autoridade para dizer: seja cheio do Espírito Santo, seja batizado pelo Espírito Santo, seja curado pelo poder do Espírito Santo, seja usado por Deus. Você crê nesta palavra? Se coloque sobre os seus pés. Vem, você que quer mais do Espírito Santo, vem. Observe que Jesus disse: vocês serão revestidos, porque Jesus já havia soprado o Espírito sobre eles, mas agora vocês serão revestidos. Vem. Desde quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo já habita em você, já mora em você, mas agora Ele quer te revestir. Ele quer te dar dons espirituais, Ele quer te dar autoridade, Ele quer fazer de você um pregador da palavra nessa última hora. Ele quer te dar dom para louvar, Ele quer te usar lá dentro da tua casa, Ele quer te dar dom de revelação, Ele quer te dar dons espirituais. Ei, achou remas Nerecau e Acel e Candarabaia. Eu quero que você creia nesta noite, porque eu sinto Ele aqui, e Ele está atuando entre nós, e você vai receber dons espirituais esta noite. Abre as suas mãos, porque Ele está distribuindo dons esta noite. Vai tomando posse daquilo que você tem pedido para Deus. Outrora eu também era um jovem muito simples, estava dizendo para o pastor Gilson que nem falar direito eu sabia, mas Deus começou a me revelar a palavra. Eu comecei a escrever, comecei a falar, e Deus começou a me levar por este Brasil afora, para ser um porta-voz da sua palavra. É pelo poder do Espírito Santo que eu estou aqui hoje, dizendo com toda a autoridade que Deus me dá. Ele está te dando dom de cura, Ele está te dando dom de maravilhas, Ele está te dando dom para louvar. Deus está levantando missionários aqui.
Ei, há um fogo queimando dentro de você agora. Isso é o Espírito Santo. Porque quando a lei foi validada, desceu fogo no Monte Sinai. E quando o Espírito Santo desceu, foram vistos fogo. Fogo é sinal de aprovação. Por isso a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Crente que é crente, pandemia ou sem pandemia, ele tem fogo. Crise ou sem crise, ele tem fogo. Empregado ou desempregado, ele tem fogo. Ele sempre está cheio. E eu já vejo Deus enchendo aqui agora. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão assim, ó, e fala assim: eu quero ser, eu quero ser. Olha aí, pastor Gilson. Quem não é, faz assim. Ei, línguas estranhas estão descendo do céu agora. Feche os teus olhos e verbalize a língua que Deus te deu. Verbalize a língua que Deus te deu agora. Solte as línguas agora. Ei, pode colocar as mãos, pastores. Pode interceder. Xalabacanaracalavashaui. Tcheracalabassolta. Receba dons de profecia. Receba autoridade. Seja cheio. Deus quebrando o teu coração agora. E você começa a chorar. Receba línguas. Receba línguas. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Verbalize as línguas. Seja curado, seja renovado, seja cheio do Espírito Santo. Sheila Baia Seui. Há um fogo que queima. É o Espírito Santo que está enchendo. Receba autoridade, receba unção, receba graça, receba agora, receba lá e a candaraia. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo vai orando em línguas. Porque enquanto você adora, Deus visita a tua casa. Enquanto você adora, Deus visita o teu lar. Enquanto você adora, portas estão se abrindo. Pega, solta, deixa a religiosidade lá fora. Aqui você pode chorar, aqui você pode pular, aqui você pode gritar. Sinta o mover de Deus. Sinta o mover do Espírito Santo. Isso. Vai sentindo, se alegra. Até agora você ouviu a palavra. Até agora você aprendeu sobre ele. Agora se alegra. Seja cheio, seja guiado, seja ungido, seja usado pelo poder do Espírito Santo. Receba autoridade, receba graça, receba sabedoria, receba unção, a glória na candaraia. Deus está liberando a sua graça sobre nós. Busque enquanto se pode achar. Se tem alguém afastado e quer voltar para Jesus, faz um sinal com a sua mão. Se tem alguém afastado que quer voltar para Jesus, aqui tem um jovem chorando.
Oh glória! A igreja pode dar um brado de glória, irmão. Ele já está chorando, ele já está sentindo o Espírito Santo. Tecalabaia, céu e candaraia, recalaia, isso é poder do Espírito Santo. Tem mais alguém para Jesus esta noite? Que ainda não é evangélico, que quer voltar para Jesus, quer aceitar Jesus? Cheira isso, ora por ele. Em nome de Jesus, Senhor. Aqui é só esse jovem que se reconcilia contigo agora. Ah, Senhor, perdoa os seus pecados. Escreva o seu nome no livro da vida. Novamente, Senhor, que ele volte a sentir a alegria da salvação. E receba agora o Espírito Santo de Deus. Se já era batizado, volte a falar em línguas agora. Receba autoridade agora. Receba poder agora. Tem mais alguém para Jesus? Com as suas mãos erguidas eu oro por você. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua linda igreja, sentindo a tua presença. Pai, eu preguei a tua palavra nesta noite pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor está movendo os corações. O Senhor está renovando vidas. O Senhor está batizando. Senhor, enche agora esta pessoa. O Senhor conhece o que ele precisa, o que ela precisa. Dê autoridade para ele expulsar este mal da casa dele. Dê autoridade para ele expulsar este demônio. Senhor, faça da tua igreja uma igreja poderosa. Estão tentando parar a tua igreja, mas a tua igreja está sendo revestida esta noite. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Quem tem glória dá glória. Aleluias, glória a Deus. É a oportunidade de você buscar o batismo com o Espírito Santo, aleluia. Numa noite como esta, um trabalho como este, onde o Espírito Santo tem a liberdade de atuar e agir, aleluia. Não saia nessa noite, aleluia, sem dar lugar para Deus. Fala para Deus, fala: Senhor, eu preciso do Espírito Santo, aleluia. E Ele está aqui para te abençoar, para te ajudar, para te sustentar, aleluia, para te fortalecer. Então nesta noite, aleluia, eu tenho certeza, plena convicção, você não vai sair da mesma forma que entrou, mas vai continuar saindo forte, cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Eu louvo, glorifico a Deus pela vida do pastor Rodrigo Reina, aleluia. Onde ele mesmo falou: não sou eu, mas é o Espírito Santo que atua na minha vida, como foi na noite de ontem, aonde o Espírito Santo atuou também sobre a vida do pastor Gilson, aleluia. E neste lugar, quem age, quem opera é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos agradecer o Senhor, aleluia. Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir para o pastor Gilson pode estar orando e agradecendo o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Feche teus olhos. Pai, obrigado por esta noite gloriosa debaixo da tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos permite sentir a tua presença. Por esta palavra muito digna de aceitação, pela manifestação do teu Espírito, por esta alma, Senhor, que voltou para o teu altar. Senhor, nós pedimos agora que conduza o teu povo em paz de volta aos seus lares, guardando, Senhor, a vida de cada um. E que possa, Senhor Jesus Cristo amado, abençoar a cada casa, a cada lar, esta casa. E que amanhã possa ser melhor do que hoje, ó Pai. Porque o Senhor é poderoso para operar coisas maiores do que nós possamos imaginar. Graças te damos pela manifestação do teu santo e glorioso Espírito, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e essa comunhão através da pessoa do Espírito Santo que aqui se faz presente conosco, que todos nós juntos possamos dizer em apenas uma voz: amém
e amém. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Aleluias.